Em dezembro do ano passado, eu comprei uns potinhos desses de tempero, sabe? Aí eu coloquei vários papeizinhos em branco dentro deles, amarrei uma fitinha com um selinho de presente e entreguei para os amigos mais próximos com uma mensagem que dizia assim: Pote da boa sorte. Escreva tudo de bom que acontecer no próximo ano, das coisas mais simples às grandiosas, e coloque de volta no potinho. Abra no final do ano e veja quantas coisas legais você viveu. Aí veio 2020. A minha irmã mesmo botou orégano no potinho e a vida seguiu. Uma amiga escondeu ele dentro do armário, sugerindo: seria esse potinho o culpado de tudo isso, Paty? Eu deixei o meu ali na estante, gente. Às vezes eu passava por ele, limpava o pó da tampinha e ele continuava lá, acreditando que coisas boas iriam ocupar o seu vazio. E não é que valeu acreditar? Esses dias eu me sentei tranquila, tirei um cafezinho, abri o potinho, puxei um papel de dentro dele e escrevi bem devagar: Mulher de Maré. O vento bom que soprou no meio de uma pandemia e que trouxe poesia para me ajudar a atravessar essa tempestade. E se eu tivesse que dar um tema para esse episódio de número 3, seria Esperança. Tudo passa e tudo fica. Porém, o nosso é passar. Passar fazendo caminhos, caminhos sobre o mar. Nunca persegui a glória, nem deixar na memória dos homens minha canção. Eu amo os mundos sutis, leves e gentis, como bolhas de sabão. Gosto de vê-los pintar-se de sol e grenar, voar abaixo o céu azul, tremer subitamente e quebrar-se. Nunca persegui a glória. Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho, e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, se não há marcas no mar. Faz algum tempo, neste lugar onde hoje os bosques se vestem de espinhos, se ouviu a voz de um poeta gritar: Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Trechos do poema Cantares, do poeta espanhol Antônio Machado. A essa altura da caminhada, a vida na cidade grande não estava nada fácil. A gente sentia muita saudade da casa da avó e do cheiro do curau, suspenso no ar nas manhãs de domingo. Tinha também uma séria carência de outras coisas, tipo comida. Meu pai desempregado e minha mãe segurando a bronca sozinha com o caixa oco do salão de cabeleireiro improvisado na sala de casa, e eu, no alto dos meus 12 anos, chegava da escola e passava o resto do dia com o violão no colo, agora lustroso e com cordas novinhas, entre os livrinhos de música que eu comprava em promoção na banca do jornal no caminho da escola. De lá da casa da dona Silvia e do seu Antônio, os vizinhos, dava para me ouvir tocando, às vezes bem alto. Tocava alto para não ouvir meus pensamentos, para não sentir o que eu não tinha. O tempo foi passando e eu rabiscando composições duvidosas junto com a Naná, minha irmã. Sentada na minha cama, me apresentava para as plateias imaginárias. Sonhava, cantava, sonhava. Naná, antes de mais nada, eu queria que você soubesse que você é minha melhor parceira de composição. Tipo Claudinho Bochecha, tipo Erasmo e Roberto. Atinho, Espirro. Tipo a... Da nossa época. Que a gente teve uma infância diferente, eu vou dizer, das outras crianças, né? Enquanto as crianças da minha idade estavam indo para as baladinhas, essas coisas, a gente ia para o Osaildo Teclado e Vocal Trio, lá na churrascaria, sendo que eu era um do trio, né? Vocal do trio. E a gente ia mais porque o pessoal dava de graça a porção, né? Eu e seu pai, a gente ficava
sentado, né? Sua mãe ficava lá na plateia distribuindo pôster. E eu lembro que quantas vezes não tinha dinheiro para comprar a porção de batata para mim, e às vezes você demorava 4 horas para cantar e ficava eu lá morrendo de fome, querendo jantar, e não dava para comprar porção nenhuma. Mas tá bom, a gente passou por isso também. Inauguração do supermercado sei lá em que cidade. Aí, fora isso, quando a gente não tinha show, né? A gente ficava em casa, porque, na verdade, a gente não tinha dinheiro para fazer nada, né? E aí, a nossa diversão era fazer música, né? Então, vamos fazer uma música? A gente pensava na dupla, pensava no famoso e criava a música em cima do perfil dele. Então, se era uma música romântica... Se era uma música romântica, a gente fazia. Se era um forró, a gente fazia. Se era axé, a gente fazia. Então a gente olhava pro cantor, vamos fazer uma música para esse? Inclusive fizemos vários sucessos para Bruno e Marrone e eles nunca gravaram. Não gravaram por quê? Porque não chegou até eles. O sucesso não chegou até eles. Sempre tinha que ter alguma coisa que trouxesse para a realidade nas suas músicas. Se fosse agora, a gente teria colocado o WhatsApp nas nossas músicas. Me manda um WhatsApp, a gente fala pelo Skype. Uma coisa assim, né? Com certeza. Ó, nós temos no nosso repertório samba enredo. Vem pra cá, veja o futuro pelo olhar de uma criança. Vem canta. Além de samba enredo, a gente fez pagode, fez sertanejo, muito sertanejo, moda de viola. Tem uma moda de viola que ficou registrada na nossa história, na nossa vida, que é: passado das 5:30, já era pra eu estar de pé. A véia não me chamou e nem fez o meu café. Vesti a roupa amassada, notei que ela nem passou. Tratei de pregar o botão porque ela não costurou. O plágio pode ser que seja, mas que a letra é boa, a letra é boa. Mas a música que nós fizemos para ele foi: hoje que estamos cara a cara, não vou segurar a barra, vou dar fim na solidão. Todos estes anos sem você foi difícil e nenhum outro amor consegue preencher. Para finalizar, nós vamos cantar a pior música de todos os tempos. Aquela que é ruim mesmo. Ruim. A música se chama Sabonete e Tentação. O nome é ruim. É ruim como música. Mas é assim, ó. Como eu gosto de pegar em minhas mãos. Como eu gosto de sentir seu cheiro, isso é muita tentação. Aí vai, vamos pro refrão. Você vai se acabando e todo o meu corpo. Você vai espumando. Que loucura, que frescura que me dá. Eu saio te pegando e você sai a escorregar. Vai, quem sabe que Sabonete de tentação, que eu comprei no Atacadão. Uma nova embalagem colorida estampada, tava em liquidação. A gente tentava ocupar nosso tempo, né? Porque a gente não... Nossa atividade era só ficar em casa, né? Assim, nossa distração era ficar em casa. Então, dentro do nosso contexto ali, a gente passou anos, né, fazendo isso, anos criando programas de TV, com a abertura do nosso programa era uma caixa de sapato. Então, a gente viveu um tempo muito lúdico, a gente fazia atividades muito lúdicas. E a música sempre esteve presente na nossa vida. E a música a gente fazia e fez por muitos anos. Prêmio da Música Popular Brasileira na categoria Composição vai para Naná e Patrícia! Irmãs paternais! Irmã, vou lavar a louça. Tá bom, então. Um beijo. Tchau, tchau. Vem que dá pé. Começa agora o podcast Mulher de Maré. Um podcast que fala sobre profundidades femininas vividas nas idas e vindas das nossas marés. Deixa eu abrir a vela balão que o vento de hoje vai empurrar a gente para um encontro muito especial. Eu sou Patrícia Paz, uma caipira que desagou no mar. Mas isso é recente. Já fui um rio de águas represadas, numas certas bodas,
que me deram bordas. Só que rio é fonte, torrente, fluxo, corrente, pronto para transbordar e romper barragens, partindo sem olhar para trás. E assim segui meu curso, narrando a paisagem, declamando pôres do sol, clareando a viagem com a luz do meu farol. Às vezes que me senti cansada, fiz do meu vazio um açude e descansei. Às vezes que me senti sozinha, encostei em minhas próprias margens e cantei. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cecília Meirelles. Uma voz forte e ao mesmo tempo delicada cantava alto no fone da moça sentada bem do meu lado na van. Seguíamos de Brasília para a Chapada dos Veadeiros para um retiro de yoga. A moça, notando minha curiosidade, ofereceu seu fone. E eu, sem cerimônia nenhuma, ouvi no fone da moça essa voz pela primeira vez e pelo resto da viagem. É infinito o oceano, daqui do barco, daqui do cais. Conheci as músicas da minha entrevistada de hoje, com 37 anos, a caminho do Alto Paraíso, prestes a deixar para trás 15 anos de um relacionamento desmoronado. Aquele céu azul, contrastando com a vegetação dourada na seca do cerrado, me convidou ao silêncio. Aumentei o som. Hoje é menor o desengano, quem não se enganará jamais. Nas tempestades sem estrelas, qualquer silêncio falou muito mais. Silêncio. Hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar. Eu venho lá dos sertões onde a saudade se perdeu, daquela estrada empoeirada que doeu. Feito uma flor que resistiu, assim sou eu. Silêncio. Eu quero ouvir o que me diz a imensidão. Quero saber se a minha alma tem razão quando acredita que essas coisas vão mudar. Silêncio. Para eu me lembrar de tanta coisa que eu já sonhei e encontrar todas as folhas que eu juntei por essa estrada que me traz até mim. Flávia Venceslau. A nossa mulher de maré de hoje é prova de que uma mulher do mar não precisa nascer com os pés salgados para ser imensidão. Ser uma mulher do mar pode ser um estado de poesia. Ela nasceu no interior da Paraíba, a sua voz canta a esperança em dias melhores e assopra pelo vento. Algumas de suas composições levam a gente para navegar e desvendar os segredos tão sagrados do mar a bordo do seu barco valente. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar. Flávia Venceslau, que honra ter você a bordo do Mulher de Maré. Seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço pelo carinho desse convite tão bonito. Eu ainda não conhecia seu podcast, mas quando minha assessora ela me enviou,
Eu achei muito interessante, assim, eu falei, claro que eu quero, que ideia tão bonita que essa pessoa teve de fazer um podcast com esse tema, com essas histórias, achei, assim, incrível, estou muito feliz de ter vindo. Muito obrigada mesmo por você estar com a gente, trazendo muita sorte, uma maré de sorte mesmo ter você aqui. Eu vou começar perguntando, o que é o mar para você, Flávia? Olha, o mar, para mim, ele não é só a água, assim, a água do mar que a gente vê, né? A maré. Para mim, ele é uma memória viva do que já aconteceu e acontece na história de toda a humanidade, desde que esse planeta existe. Eu acho isso do mar. Algumas pessoas podem achar até uma viagem muito longínqua, mas não, cada vez mais que eu vivo, eu sinto que o mar é esse guardião da terra, é essa memória, é essa força é essa testemunha, né? De tudo quanto há, de tudo quanto já aconteceu, que o nosso sentimento e a nossa memória enquanto seres humanos não tem a mínima condição de abarcar o mar que abarca, que guarda, que vela, que transforma, né? Eu acho isso do mar. Eu soube, né, que você nasceu numa cidade que fica a 3 horas de distância do mar. Mas é incrível que mesmo assim, ele é sua inspiração para muitas das suas composições. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente da história lá da menina de Nova Floresta, dessa sua trajetória, como começou essa relação sua com o mar? O meu pai, ele tinha um livro de biologia, uma coleção de livros de biologia, quando eu tinha 7 anos de idade. E dentre os livros dessa coleção tinha o livro que falava dos animais, das aves, dos anfíbios, e tinha um que falava das águas. Então nele tinha umas fotos maravilhosas do mar. E quando eu ficava chateada ou nervosa, ou sem saber o que eu estava sentindo, né? Porque uma criança de 7 anos, eu sempre fui muito sensível. Sempre deu trabalho lidar com a sensibilidade. Quando eu pegava naquele livro que eu abria, naquelas páginas e que tinha as fotografias das ondas em alto mar, do horizonte lá no mar, do pôr do sol lá no mar, eu sentia algo inexplicável. Eu me transportava para ali na minha imaginação de criança. Era como se fosse o lugar de onde eu vim, talvez. O meu lugar, o porto que me centra. E eu tinha 7 anos de idade só. Então eu comecei a ter esse sentimento, a ter essa referência do meu lugar. E como você falou, eu só vim conhecer o mar aos 16 anos. Não tive condições de ir antes por uma série de questões. Eu estava tão perto e as circunstâncias daquela infância e daquele sistema de vida era tão longe ainda da beira do mar. Mas um dia eu tive a oportunidade, eu peguei um ônibus de uma cidade chamada Campina Grande, que é pertinho de João Pessoa, 100 quilômetros só. Aí cheguei na rodoviária, fui para o ônibus coletivo que leva para a avenida que dá na praia. E eu lembro que era um dia de tarde, assim, estava um dia de sol. Eu tinha 16 anos, então eu ficava perguntando pro cobrador do ônibus se já estava perto da praia, se já estava chegando. Teve uma hora que ele se irritou com aquilo, porque eu perguntava de 10 em 10 minutos, e era um pouco distante da rodoviária lá para a praia. Aí teve uma hora que ele falou assim: ó, minha filha, pare de ficar me perguntando se já está chegando, porque quando chegar, você não vai ter dúvida que chegou no mar, que chegou na beira da praia. Aí, realmente, eu não tive dúvida, né? Quando o ônibus dobrou a esquina, que eu olhei, eu até hoje me arrepio aqui, eu estou emocionada me lembrando aqui. O ônibus dobrou a esquina e eu vi aquele mar lá de João Pessoa, lá na Paraíba, aquele dia de sol, aquela água esmeralda, foi algo muito maravilhoso. Foi uma experiência muito incrível. Eu não me esqueço jamais. E achei muito bom eu não ter podido conhecer
o mar quando eu era criança, porque talvez eu tivesse me acostumado e não tivesse sentido tanto encantamento como eu senti naquele dia. Aí, um tempo depois, eu escrevi essa canção, Segredos do Mar, a partir dessa experiência, porque eu comparo também a nossa vida como um mar mesmo, um mar de transformações, um mar de ciclos. A maré vem, vai, a maré traz, a maré leva. No fundo dos oceanos há tanto silêncio, tanta vida, tantas civilizações submersas, tantas coisas que já se passaram, que ainda vão se passar. Então, eu comparo muito o mar com a nossa própria vida, com o nosso próprio destino da nossa viagem interior. Essa é a minha analogia. E foi dessa forma que aconteceu o meu encontro com o mar, só aos 16 anos. Linda história, lindo encontro, Flávia. Agora, a sua relação com o mar hoje, como que ela se dá? Você navega? Tem alguma experiência para contar para gente? Eu hoje moro em Lauro de Freitas, num bairro aqui que fica próximo da praia. Os meus filhos sempre vão para a praia nos finais de semana. Agora, na pandemia, não estão indo, né? Mas são crianças que são criadas na beira do mar. Eu não sei nadar, Patrícia, então eu não Nossa. velejo. Às vezes, quando eu passeio de barco, é no barco de algum amigo, assim, mas aí eu só mergulho com colete salva-vidas. Ao mesmo tempo que eu tenho uma ligação profunda com a água, eu tenho também um medo que eu ainda não descobri se a causa é só simplesmente não saber nadar, entende? A história da Flávia me lembrou a história do poeta Pablo Neruda. Neruda era louco pelo mar, mas ele tinha muito medo de água. Então, ele resolveu construir sua casa numa encosta com arquitetura que lembrava uma embarcação, para que quando ele olhasse pelas janelas, pudesse ter a sensação que estava navegando no oceano. Ele dizia que ele era um capitão em terra firme. E aí você, então, nunca navegou, assim, nunca foi passear de veleiro, por exemplo? Só tomo banho no mar quando a maré tá baixinha. Quando levo minha filha, que tem 8 anos, para a praia, ela nada já, né? Aí ela fala, mãe, quem vai ficar tomando conta de você, que eu quero nadar? Ó, já tem um convite feito para vir para Paraty, para vir a bordo do Aloysius, hein? Sou doida para conhecer Paraty, gente. Pronto, já tem onde ficar, então. Então, o mar, eu sinto que ele me orienta. Quando eu viajo, por exemplo, para uma cidade para fazer show, assim que eu chego no aeroporto, eu pergunto logo para a pessoa que foi me pegar para que lado fica o mar. Quando a pessoa me diz fica para lá, eu sinto que o meu ser se orienta melhor. Então, eu realmente assim, tenho esse sentimento com o mar que eu talvez não saiba explicar nem traduzir muito bem, mas eu só sei que ele é muito forte, muito forte. Não é de agora. E o Barco Valente, ele existe ou existiu de verdade? Conta pra mim. O Barco Valente é uma canção de um amigo meu chamado Joaquim Carvalho. É um compositor aqui da Bahia. E ele me chamou para gravar essa canção dele porque ele achou essa letra muito parecida comigo e com essa minha ligação que eu tenho com o mar. Então, quando ele me mostrou, eu digo, se realmente você tem toda a razão, preciso gravar agora. Agora, Filha do Mar, também ela é sua, de sua composição, né? É minha, Filha do Mar. Eu já fiz quando eu vim morar na Bahia, há mais de 10 anos atrás. Eu fiz Filha do Mar, fiz por aqui também. Sou filha do mar e na mar é mansa, basta um riso, uma esperança para meu peito consertar. Lindo, lindo. E o que te motiva a escrever suas canções? Eu comecei a escrever porque eu tinha 20 anos de idade, ainda não tinha nenhum CD gravado, e eu precisava fazer um CD, eu precisava fazer alguma coisa que já registrasse ali a minha voz como intérprete. Aí escolhi um repertório de MPB para gravar e fui em busca dos direitos autorais para gravar as canções que eu havia escolhido, mas para o meu bolso daquela época era muito caro, eu não tinha dinheiro para eu arcar com todos aqueles direitos autorais para poder gravar. Então,
eu pensei assim, poxa, eu não posso pagar, eu não vou ficar gravando músicas, música pirata. Eu vou ter que escrever, eu tenho que tentar, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, mas eu preciso tentar. Aí comecei a escrever, minhas primeiras canções eram muito ruins, assim, não tinha algo mais lapidado que eu já enxergo hoje, era muito ruim mesmo assim, mas eu não desisti. Eu senti que o que facilitou é essa minha configuração de ser uma pessoa que sente muito, que mergulha, que sempre tive essa busca espiritual muito viva dentro de mim. Então, com o tempo, eu fui percebendo que tem algo que só o artista sabe falar, porque são caminhos que os pés dele que pisaram. Tem histórias que só o artista sabe contar daquele jeito específico, porque foi ele que viveu, foi ele que sentiu, foi ele que chorou. Então, no final das contas, eu acho que foi bom, porque aconteceu que hoje eu tenho a minha maneira de assinar a minha obra, né? Os meus fãs reconhecem minhas letras pelo jeito próprio que eu tenho, pelo jeito único que cada pessoa tem de contar a sua história. Então, no final das contas, a minha tentativa, o meu sentimento de não desistir, né, me levou a algo que eu tenho de valioso hoje, que é a minha maneira de escrever. E Flávia, como é que vem a sua inspiração na hora de compor? Você senta e escreve ou você escreve um pouquinho, depois a outra frase surge? Você tem uma inspiração ali sussurrando no seu ouvido? Enfim, vem um tema? Eu sou ariana, né? Eu sou ariana, então a Ares tem uma coisa de muita praticidade, né? Ele precisa que as coisas tenham um mínimo de praticidade. Antes de eu ter filho, eu tinha um ritual mais elaborado, eu só escrevia no meu quarto, e eu tinha que limpar as coisas e colocar umas pedras e uns incensos e não sei o quê, para poder escrever. Depois que a gente tem filho, amiga, a gente afasta a roupa assim para um lado, a cadeira para o outro e bota o computador e foca, né? Filho faz a gente se concentrar ali, porque você só tem meia hora, daqui a pouco a menina se acorda, você sabe bem como é, né? Sim, total. Então, a inspiração hoje, ela funciona com ainda mais essa praticidade que eu preciso. Eu não fico assim anotando coisas, mas eu sou bem observadora dos meus próprios ciclos femininos. Eles que me sinalizam quando é momento de internalizar e quando é momento de escrever. Eu, por exemplo, eu não acredito muito na coisa do bloqueio criativo. A pessoa acha que ela está com bloqueio, que está bloqueada. Eu não acho que seja isso. Eu acho que, às vezes, a gente precisa acompanhar o movimento da maré. E tem movimento de maré que é para ir. Não adianta ficar tentando escrever, forçar uma criatividade ali, se a energia da natureza não está para aquilo. Então, assim, eu acho que o fato de eu não ficar preocupada com isso, eu preciso ter uma obra extensa, ter 400 músicas, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que a fonte disso, ela é inesgotável. Basta que eu me sintonize, basta que eu respeite que há dias que a gente está muito inspirada, mas há dias que a gente não está, e está tudo bem, vai lavar roupa, vai lavar o tênis, vai arrumar a casa, que a inspiração volta de novo. É assim que tem acontecido comigo, pelo menos até hoje, assim, nesse caminhar que vai se desenvolvendo, a gente vai se conhecendo mais também, né? Através da própria escrita. E nessa altura da entrevista, chegou o momento de perguntar para essa mulher sobre suas marés de Cisígia. Olha, quando eu tinha 3 anos, a minha mãe, ela morreu. Então, eu fui uma criança que eu fui criada um pouco pela minha madrasta. Quando eu tinha 11 anos, eu precisei sair de casa e eu fui trabalhar de empregada doméstica na casa de umas pessoas, com 11 anos de idade. Então, eu morei em muitas casas diferentes, com muitas pessoas diferentes, tive que viver coisas muito diferentes, que me deu a impressão de que a minha infância toda e adolescência foi essa maré aí que você está falando, baixa da baixa. Ao longo do caminho, na juventude já, eu sobrevivi a muitas coisas, continuei com a música na minha vida.
e talvez a maré veio enchendo mais, né? Aí chegou uma época na minha vida, eu me casei, tive meus 3 filhos aqui na Bahia. Antes disso aí, o meu irmão mais novo que eu, que foi meu companheiro da infância, ele ficou tetraplégico no dia do aniversário dele. Por conta disso, nós precisamos vir morar aqui na cidade de Salvador, porque ele ficou esperando uma vaga no Hospital Sara Kubitschek, lá na Paraíba não tinha, e foi dado uma vaga para ele no Hospital Sara Kubitschek daqui de Salvador. Foi esse o motivo que nos tirou lá da Paraíba para a gente vir morar aqui. Então, assim, eu vivi muitas circunstâncias na minha vida pessoal muito fortes, assim, que parece que foi a maré baixa desde que eu nasci. E essa maré alta aí, a que você se refere, eu acho que é a chegada dos filhos, a chegada da maturidade. Agora, essa alta da alta aí, eu ainda sinto que vai chegar. Eu fiz minha numerologia tem pouco tempo, e tem umas coisas assim muito legais ainda para acontecer na minha vida, no ciclo determinado da idade que Deus me presenteou para que eu nascesse como ser humano, para evoluir, cumprir minha missão. Eu tenho uma missão com a minha música. Então sinto que essa alta da alta ela ainda não chegou, mas tua filha está pronta, Senhor. Pode mandar, né? É. Ai, ô Flávio, você comentou da sua mãe, né? Desse momento muito triste, que sua mãe morreu quando você tinha 3 anos. Tem alguma de suas músicas que traz a sua mãe para você nos momentos de saudade? A minha mãe, ela sempre foi muito forte na minha vida, ou de uma maneira ou de outra, porque eu vejo que a mãe é quem valida a criança no mundo, né? Quando o filho cai, a mãe quem fala para o filho, filho, se levanta, daqui a pouco vai passar isso aí, vamos curar esse machucado aqui, você é forte, você é bonito, você é capaz, você pertence. Eu sinto que isso vem muito da mãe. Como minha mãe se foi cedo, eu não tive assim essa validação por alguém. O meu pai, ele já era um homem muito sofrido por conta da própria história de vida dele. Então, eu fui uma pessoa que fiquei muitos anos da minha vida procurando o meu lugar, procurando essa validação. E isso é a falta da mãe. Mas hoje falo isso com muita tranquilidade, depois desse meu estudo, depois dessas minhas conquistas, depois desse sarar de algumas feridas pelo caminho. Então, eu não tenho música especificamente assim que fala disso mais diretamente, da falta que ela fez, entendeu? Mas muitas das minhas letras, elas retratam um pouco dessa melancolia, um pouco do que foi ter andado por esses caminhos, e retrata também uma esperança, uma força positiva, que eu acredito que vem da nossa ancestralidade feminina, das nossas mães, das nossas avós, de todas que sobreviveram para que nós estivéssemos aqui hoje vivas, né? E nos curando cada vez mais. Então, acho que isso está muito presente na minha música de forma mais ampla, de forma mais profunda, até do que falando diretamente, ou uma canção com a palavra mãe, por exemplo. Eu ainda não tenho, mas ela permeia todo esse meu universo feminino de estar sendo mãe também hoje em dia, entendeu? É assim. Te contar uma coisa que eu fiz uma playlist quando a Yara nasceu, né? A Yara nasceu num parto natural, um parto na água. Foi um parto muito lindo, assim, foi uma vivência incrível para mim. E Flávia Venceslau estava presente na minha playlist do parto da Yara. Flávia, você está muito presente na nossa vida de verdade, assim, a gente tem algumas playlists, como a playlist do Veleiro, que é o SV Aloysius, que está lá no Spotify. Lá no Aloysius tem Segredo do Mar, tem Bem Mais, tem Barco Valente, tem Filha do Mar. Do nascimento da Yara tinha Te Desejo Vida, tinha Você Que Vai Chegar e tinha Para Yasmin. E no Mulher de Maré, que eu acabei de fazer, já tem Recomeço, Segredos do Mar e Todo Coração. Você tá vendo que a trilha sonora da nossa vida aqui. É interessante você estar contando desse seu parto, né? Porque eu tive duas
cesáreas, dos meus 2 primeiros filhos foram cesáreas. E eu recebia muitos depoimentos de partos naturais que aconteceram ao som da minha música. E eu falava, meu Deus, tanta mulher já pariu e eu ainda não consegui. O meu terceiro filho, eu tive em casa tive ele em casa. Olha, então, que legal. Agora, qual que é a força necessária para cantar a esperança em tempos de pandemia como esses tempos que a gente está vivendo agora? Eu acho que tudo vem pelo nosso pensamento, tudo se estabelece no nosso sentimento, mas vem antes pelo pensamento. Eu acho que a gente pode fazer uma escolha diária de pensar em olhar as coisas boas que a gente tem. Hoje eu estava aqui em casa e eu estava pensando, poxa, estou aqui faz 90 dias, mas eu estou com saúde, meus filhos estão com saúde, tem uma comida na mesa, tem o sol aqui no quintal, tem as árvores dando fruto, tem acerola no pé de acerola. Eu acho que a gente precisa de muito pouco para ser feliz, a gente precisa de muito pouco. É só uma questão da gente querer olhar, querer se dispor. Acho que estamos vivendo num momento assim que a vida está nos oportunizando a gente simplificar as coisas para ver se a gente acorda para o que realmente interessa. Então, para um ser humano que viveu a vida toda num mundo de ilusão, que achar que a felicidade está no dinheiro, está na realização profissional, assim, assado, está num pódio que nunca chega, ele está podendo ver agora que talvez as coisas não sejam dessa forma. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa é se lembrar do que é mais importante, do que realmente faz diferença e é essencial. É a gente lembrar o nosso tamanho, a gente lembrar que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Esse é o nosso poder, né? Então, quando eu me lembro de todas essas coisas, quando eu me lembro de que eu não sei até quando que eu vou ficar por aqui, eu escolho não perder meu tempo com coisas que não preencham o meu sentimento verdadeiramente. Aí vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus filhos, vou passear no condomínio, vou ver o céu azul. Que coisa linda é um céu azul. As pessoas não olham para o céu azul. E ele é tão lindo, traz tanto equilíbrio quando você respira, fita seu olhar no firmamento, nas estrelas, sabe? Eu acho que está tudo aí para nós, é só a gente querer. Eu acho sim, Patrícia. Eu super concordo com você. Muito, muito mesmo. Eu sinto isso profundamente, tudo que você está dizendo. Tem gente que pode achar que isso é uma fuga minha, que não estou preocupada com o mundo, que isso e aquilo. Não tem nada disso, porque eu acredito também que todo ser humano passa por aquilo que ele tem que passar. Eu tive que passar tanta coisa na minha vida que foi eu que tive que passar, ninguém veio passar por mim. Então, assim, eu também não vou ser uma pessoa negativa para os outros acreditarem que eu estou preocupada com o mundo, entendeu? Eu escolho buscar pela presença de Deus, eu escolho pedir a quem tem para me dar. E aí é uma escolha. E toda escolha tem quem se identifique e tem quem critique, né? E a gente segue, né? Até tem uma canção sua que fala não há período isento de chorar, né? Todo mundo passa por isso. Isento de chorar. Ai, gente, preciso falar uma coisa para vocês. Eu sou a pessoa que mais troca letras de música nesse planeta. Na verdade, eu não troco, eu customizo. É que ninguém me entende. E eu acho que a música acaba sendo um instrumento também para que a gente possa passar por períodos como esse, com mais calma, com mais esperança, né, Flávia? Com certeza. É a arte, né? Aí, pra gente se agarrar, né? Com certeza. Uma música feita com o pensamento de realmente auxiliar um outro ser humano, ela tem muito poder. Ela tem um poder de equilíbrio, de renovação, de colocar as emoções no lugar, mesmo que ela esteja falando de algo triste que aconteceu, mas a música tem um poder muito grande. A arte tem o poder de Deus, é o poder da criação, do próprio universo, das estrelas, das galáxias, das águas, da vida, do ar que a gente respira, sabe? A luz do sol que equilibra todo esse sistema solar. Tantos bilhões de galáxias que a gente não conhece, as coisas tão lindas do fundo de tantos oceanos, a Antártida, o Alasca, aqueles documentários que a gente vê de vida marinha, são coisas tão bonitas que a gente pode lembrar, que a gente pode ligar nossos sentimentos, sabe? Mas é o caminho de cada um, é o tempo de cada um. Sim.
Agora, para finalizar, o seu barco tá arrumando para onde agora com esse novo disco? O A Tempo, né, que chegou depois de 10 anos, né, do último disco. O que ele traz para você esse tempo? Ele traz uma mensagem a tempo, ainda há tempo da gente acreditar no ser humano, ainda há tempo da gente acreditar nas coisas boas, ainda há tempo de você trabalhar e realizar o seu sonho de comprar uma casa boa para sua família, há tempo ainda de você ver seus filhos crescerem, há tempo ainda da gente orar mais a Deus, buscar mais felicidade nas coisas simples. Então, assim, sempre haverá tempo, sabe? Nunca é tarde para o sentimento despertar para as coisas positivas. Como a gente não sabe do nosso futuro, vamos viver esse tempo com mais leveza, com mais alegria, porque tudo passa. Essa pandemia não vai durar séculos e séculos. Então, esse disco quis trazer essa mensagem. Há tempo de ainda ser feliz, né? Por mais que muitas coisas tenham dado errado e a gente esteja no momento sem alguma resposta, há tempo ainda de se harmonizar com a natureza, aceitar isso que a natureza está mandando. Ela está mandando isso para a gente se aquietar mais, então vamos se aquietar e sentir o que a natureza está dizendo, né? Tudo isso ainda tem tempo para a gente fazer, mas o ser humano, ele quer controlar, ele quer dizer como é que vão ser as coisas, aí fica nesse aperreio aí afora que o mundo tá. Flávia, terminamos. Eu vou só te pedir, se você quiser, claro, cantar um trechinho de uma música do mar, sua, se você, Os Segredos do Mar, por exemplo. Eu vou cantar aqui, mas vou cantar sem violão, que eu tô segurando esse áudio desse celular aqui, tá bom? Tá ótimo. Uma parte do meu coração nem me chamou e foi embora, se mandou no mar sem fim, não tem saudade, não tem hora pra voltar, como se todo seu tesouro fosse estrelas de endereço e uma velha embarcação. Uma parte do meu coração não me falou que é tão forte navegar em alto mar, poder mudar a própria sorte e resistir, como se todo seu tesouro fosse mesmo a parte que em meu coração se resguardou. A navegar pelo segredo tão sagrado desse mar, a navegar pelo segredo tão sagrado desse mar. Flávia, você é todo o mar, viu? Não se esqueça disso. Eu te desejo vida, longa vida. Um beijo para você, para sua família. Espero que a gente se encontre aí nesse mar da vida aí mesmo, tá? E nesse mar aí do seu barco que você me convidou. As gaiutas estão abertas para vocês virem a bordo. Traga toda a família, vai ser uma alegria conhecê-los e vamos dar uma volta por aquele marzão lindo de Paraty. Tá bem. Um beijo. Tá, beijo, muito obrigada. Uma parte do meu coração não me avisou que assim seria, conhecer os temporais pra ter alguma calmaria. Achou por bem se entregar com a mesma força que o silêncio se entrega à sua casa, mansidão. Flávia, depois desse nosso papo, só me resta olhar pro céu, dar um largo sorriso e agradecer as mensagens de esperança que você compartilhou com a gente e que são sempre presentes nas músicas que você compõe. E se alguém que está me ouvindo durante essa pandemia sofreu uma perda e não tem encontrado muitos motivos para agradecer, eu silencio nesse momento a minha voz em sinal de respeito a você. A história de vida da Flávia se conecta com a minha em várias particularidades. E eu sei que a minha se confunde um pouco com a sua que me ouve neste podcast. Essa é a alma do mulher. Usar a palavra e a poesia para dar acolhimento. É um lugar nosso de encontro, que a gente se reconhece um no outro para que a troca aconteça. Eu acredito na comunicação poética e na ampliação do horizonte que ela nos permite ver. Já que com poesia, de forma subjetiva, eu sou convidada a tentar entender o olhar de alguém que é diferente de mim, e quando eu me conecto com esse outro olhar, eu posso enxergar os meus próprios pontos cegos.
Lá em casa, o cinto apertou de vez. E eu que seguia no meu canto, no sentido literal, fechando os olhos e soltando a voz para sonhar minhas canções, tive que acordar subitamente do meu sonho genuíno para viver um sonho fugaz. Vender o nosso único bem para eu gravar um disco. Ou LP, como se falava na época. E eu com aquela idade ainda não tinha mecanismos emocionais nem intelectuais para dizer não. Aquela menina de 12 anos, aos 18, parou de cantar. E tardou voltar, porque o mar de dentro dela silenciou. Hora de ancorar. Mas antes, era uma vez um episódio de número 4, cheio de contos e cantos com cheiro de mar, com a encantadora Bia Bedrano. Eu tenho uma história com a palavra, com a literatura, com o português, com a língua, com o idioma, com a imaginação. Então nós tivemos uma infância banhada, literalmente, pelas águas da imaginação, da sabedoria e literalmente do mar, né? A raposa tá passando na floresta e tem aquelas uvas maravilhosas chamando ela para comer. A raposa pula e não alcança. Pula e não alcança. E as uvas são lindas, lindas. É do Esopo essa fábula. Ela pula, pula, e quando ela não consegue comer, ela desdenha. E fala assim: ah, essas uvas estão verdes. Eu acho que a arte vem para a criança querer ser coisas e não ter coisas. O episódio 3 está chegando ao fim. Olha lá, a lua vem surgindo no céu. Mas antes de fazer o seu pedido para a primeira estrela que aparecer, se gostou da viagem, compartilha com alguém especial. Compartilha também suas poesias preferidas comigo e conta da mulher que é sua inspiração no mar pelos nossos canais de comunicação. No Insta, @Mulher de Maré, ou pelo e-mail mulherdemaré@gmail.com. E essa é a tripulação do terceiro Mulher de Maré que se despede aqui, não sem antes agradecer. Minhas amigas talentosas, a Carla Carolina e a Thaís Jorge, que ouviram meu grito quando a Flávia aceitou meu convite para a entrevista e deram várias ideias legais para perguntas. A fascinante, querida e generosa cantora Flávia Venceslau, que prontamente topou bater um papo comigo e em nenhum momento perguntou se nós tínhamos 2 ou 1000 seguidores. Ela simplesmente doou o que ela tem de maior dentro dela, que é a humanidade. Então entra lá no site dela, conheça um pouco mais sobre essa mulher forte e fascinante. flaviavenceslau.com, Venceslau com W. A trilha tema que você ouve embala nossa maré no arranjo de Gustavo Arturi. Eu, Pati Paz, meio mãe, meio cozinheira, meio escritora, meio faxineira, mas mulher por inteiro. Pedro Rodrigues na direção artística e nos últimos dias só plugado em elétrica náutica. Enquanto na ilha 2 de edição, o tripulante convidado que fez um charter profissional nesse episódio, Cauê Fernandes. Na próxima lua cheia a gente se encontra, hein? E ó, pode crer que a maré vai estar para peixe. Até lá, continue a nadar. Beijo e chuá!